Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes de estarmos novamente com vocês para o Evangelho do Lar. Sejam todos muito bem-vindos. Que o Mestre Jesus possa envolver a cada um de vocês e os seus lares em muita luz, paz e alegria. Tem um recado importante para vocês. Aqueles que quiserem colocar um copinho com água ou uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos nossos queridos amigos espirituais durante o Evangelho, fiquem à vontade. Quando terminar o Evangelho, aqueles que colocaram um copinho, tomem aquela água. Aqueles que colocaram a garrafinha, tomem um pouquinho por dia. Então, meus queridos amigos, hoje, para a explanação do Evangelho, nossa equipe está formada por Denise. Boa noite, pessoal. Socorro. Boa noite a todos, muita paz para vocês. Ondina. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Meire. Boa noite, Nandi, boa noite a todos. Nádia. Boa noite, Nandi, boa noite a todos de casa, boa noite a todos nós. E eu, Irandi. E agora, nós vamos dar início ao nosso Evangelho, convidando a nossa irmã Denise, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Denise, é com você. Cada qual. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Paulo, primeira epístola ao Coríntios, capítulo 12, versículo 4. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas, para a edificação de quantos com eles convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum, de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em qualquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições de paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é o fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino, que sustenta as criaturas, é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Livro Fonte Viva, Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Obrigado, Denise, pela leitura de harmonização. E, nesse momento, convidamos a nossa irmã Socorro, que fará a prece inicial. Senhor Jesus, nesse momento te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por esse encontro. Te agradecemos por esse evangelho que ilumina tanto nossos lares. Estamos aqui, Senhor, na direção da luz. Mais uma vez, nos mostra o caminho. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Obrigado, Socorro. Agora, já harmonizados, sentindo a presença de Jesus em nossos lares através desses queridos amigos espirituais, nós passamos a palavra à nossa irmã Ondina, que fará junto com toda a equipe desta noite a explanação do Evangelho. Ondina, por favor. Esta noite vamos estudar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Itens 7 e 8. Convidar os pobres e os estropiados. Dar sem esperar retribuição. Antes de iniciarmos a leitura do Evangelho, vamos explicar o que significa estropiar.
Estropiados, gente, são aquelas pessoas, os aleijados, os alterados, os assoberbados, cansados, desfigurados, exaustos, inválidos, mutilados e deturpados. Estes são os estropiados. Então, agora sim, podemos iniciar a leitura do Evangelho. Item 7. Disse também aquele que o convidara: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem os vossos amigos, nem os vossos irmãos, nem os vossos parentes, nem os vossos vizinhos que forem ricos, para que em seguida não vos convidem a seu turno e assim retribuam o que de vós receberam. Meire, minha irmã, como você pode nos explicar esta passagem? Então, Andina, em vez de fazer por aqueles que podem nos retribuir, convidamos aqueles que não podem. Assim evitaremos que o nosso orgulho atue ativamente. A festa que Jesus se refere é o encontro com os mais necessitados. Junto a eles, podemos dedicar uma ação de solidariedade, vestindo-os, alimentando-os, ouvindo-os, dando uma palavra amiga ou qualquer tipo de benefício, sem nos vangloriar. Pelo feito, é sim agradecer a oportunidade. A caridade não precisa ter uma face, não precisa ser escrita ou dita aos quatro cantos. A caridade se concretiza com gestos simples e atitudes de amor. É verdade, Meire. Eu gosto desse ensinamento de Jesus quando se refere ao casamento, à festa. Ele quer dizer a união com Deus. Essa aliança merece uma festa. E fazer essa união com Deus é tudo o que Jesus espera de nós. E vamos nos unir a Ele a partir do momento em que começarmos a praticar a caridade junto ao nosso irmão, sem esperar absolutamente nada em troca, apenas pelo simples prazer de vê-lo feliz. Essa é a verdadeira caridade. E vamos praticá-la não só ao outro, mas a nós também, aplicando sua lei em nós, amando-nos como pediu Cristo. E voltamos à leitura do Evangelho. Quando derdes um festim, convidai para ele os pobres, os estrupiados, os coxos e os cegos, e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir, pois isso será retribuído na ressurreição dos justos. Um dos que se achavam à mesa, ouvindo essas palavras, disse-lhe: feliz do que comer pão no reino de Deus. Isso está em Lucas, capítulo 14, versículos de 12 a 15. Irandi, o que você entende por retribuição na ressurreição dos justos? Então, Andina, o que nós devemos ter em mente é que a retribuição que é falada nada tem a ver com bens materiais. Essa passagem esclarece que devemos considerar os pobres e estropiados como aquelas pessoas que não poderão retribuir, ou seja, devemos fazer o bem pelo bem. Não vamos esperar nada em troca, né? Criar uma expectativa de recompensa, como normalmente a gente acaba criando. Isso está tão arraigado em nós, né, que nós fazemos já esperando que o outro nos dê alguma coisa em troca. Ainda nos explica que por festim devemos entender não a abundância de comida, bebida, né, essas coisas que normalmente a gente encontra em festa, né, que na verdade são alegrias passageiras, são momentos que nós vivenciamos ali e normalmente estamos alegres nessas situações. Mas sim a participação na abundância do que nos dá o reino de Deus. A comunhão de Deus que gera paz, serenidade, alegria, e isso é eterno, isso vai ser perene, né? São situações que nos deixam sempre felizes. Mas para isso necessitamos aplicar esse ensinamento renunciando ao nosso comodismo, a fim de auxiliar a todos os nossos irmãos. E isso dá trabalho. Por isso que nós precisamos renunciar ao comodismo. Pondo em prática a máxima. Não são os que precisam de médicos, mas os enfermos.
A retribuição será o receber já nessa vida as benesses do conhecimento, da paz, da serenidade, que vem das ações que nós praticamos no bem. Então, Irandi, que felicidade é de poder entrar no mundo espiritual e poder, como disse a irmã Rosália, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Se pudesses saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem a minha última existência me fora dado servir. Mais à frente ela diz: encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes, e ao qual, a meu turno, tenho agora aqui, pedir e aguardar a minha vez. É um exemplo de que essa é a ressurreição dos justos. Devemos fazer isso que você nos disse, para chegarmos como nossa irmã Rosália chegou no mundo espiritual. Lembrando que, assim fazendo, a nossa felicidade começa aqui. Então, Denise, imagina a alegria desse espírito. É tão bom, né, quando somos recompensados pelo bem que praticamos, mas o melhor ainda é saber que o bem realmente foi feito com amor. Mas vamos voltar à leitura do Evangelho. Agora vamos para o item 8. Quando derdes um festim, disse Jesus, não convideis para ele os vossos amigos, mas os pobres e os estropiados. Estas palavras absurdas, se tomadas ao pé da letra, são sublimes se lhes buscarmos o espírito. Nádia, querida, o que você entende sobre essa passagem? Então, Dina, eu fiz aqui umas anotações, né? Eu penso que os estrupiados que se refere Jesus não são somente os que padecem de dores físicas, as misérias emocionais, mas também aqueles espíritos sofredores, muitos dos quais ignoram a sua própria existência. O que vale dizer que não se deve fazer o bem com vista nas retribuições, mas pelo simples prazer de fazê-lo. Jesus, o médico das almas, não poderia deixar de dar-nos mais essa sublime lição. Isso mesmo, Nádia. Nessa parábola, o Senhor faz o convite aos judeus, povo que estava mais preparado para ouvir e aplicar a lei do amor. Mas estes ignoraram o convite, alegando compromisso. Outros, necessidade de cuidar dos seus campos. E teve aqueles que não aceitaram o convite, matando até os portadores do convite. Então, o Senhor decide chamar a todos, já que os que estavam mais preparados foram escolhidos, não aceitaram. Chamem quem encontrar pelas ruas e esquinas. Então, todos nós fomos chamados ao banquete nupcial, ou seja, para o reino de Deus. Somos os estropiados da parábola, os que sofrem todos os tipos de doenças morais. É a oportunidade que nos dá Deus de adentrar ao seu caminho e realmente nos salvar da escuridão em que vivemos. Façamos o mesmo que Jesus, gente. Vamos convidar a todos para participar dessa reforma íntima e deixem vir todos aqueles que estão preparados para verem essa luz divina. E vamos voltar à leitura. Não é possível que Jesus tenha pretendido que, em vez de seus amigos, alguém reúna à sua mesa os mendigos da rua. Sua linguagem não saiba a vossa mão esquerda, o que dá à vossa mão direita, era quase sempre figurada. E para os homens incapazes de apanhar os delicados matizes do pensamento, precisava servir-se de imagens fortes que produzissem o efeito de um colorido vivo. Socorro! Como compreender Jesus através dessa linguagem figurada? Então, Dina, a gente precisa entender a fala de Jesus nesse período a partir de 2 pontos importantes. Jesus falava através de parábolas e contava histórias e fazia comparações. Um exemplo disso, ele falava assim: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim, de modo algum, nenhum o lançarei fora. Está em João, capítulo 6, versículo 36. Outro exemplo da forma como Jesus falava: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas,
Pelo contrário, terá a luz da vida. Continuando também em João, está no capítulo 8, versículo 12. Outra frase linda que a gente escuta muito quando a gente lê o Evangelho e que a gente faz meditações. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Olha que lindo, quando ele faz as comparações com as coisas do dia a dia. Também continua em João, capítulo 10, versículo 9. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então, ele compara ele como esse pastor e nós como ovelhas. Essa passagem está no capítulo 10, versículo 11. E no capítulo 14, olha que lindo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está no capítulo 14, versículo 6. Então, ele trazia amor nessa forma de falar para o povo. De uma linguagem clara, uma linguagem de amor, para que o povo realmente pudesse entender. Mas também era necessário, em alguns momentos, ele usar imagens fortes na sua comunicação. Principalmente quando ele queria ensinar algo àqueles que ouviam. Vamos pegar outro exemplo, pegando essa questão da linguagem figurada. Esse exemplo está em Mateus, capítulo 23, dos versículos de 13 a 33. Quando Jesus condena a hipocrisia religiosa, especialmente quando fala dos doutores da lei e os fariseus. Ele mostra como é grave quando o saber se transforma em poder. Vamos lembrar de outros momentos que ele usa imagens fortes na sua comunicação. Então, vamos às passagens. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofreis mais rigoroso juízo. Olha que forte, né, essa passagem. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. E a gente diz isso no dia a dia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Outra passagem importante, trazendo essa linguagem figurada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Então, quando ele falava ali isso, ele fazia essas comparações para que as pessoas entendessem a gravidade. Essa é mais forte. Olha só. Serpentes, raça de víboras. Como escaparás da condenação do inferno? Então, Ondina, essa linguagem figurada, tanto em parábolas quanto nessas comparações, nos fazem realmente pensar. Jesus falava assim porque naquele momento era preciso fazer essas comparações, porque as pessoas precisavam entender realmente a sua mensagem. Isso mesmo, Socorro. A linguagem figurada de Jesus servia para que o povo mais simples pudesse entender o que falava, e eles entendiam. Aqueles que tinham algum estudo, esses não davam importância ao que ele dizia, porque se achavam superiores. Ora, ele falava em suas parábolas de bodes, ovelhas, peixes, leites, etc. Não se dava ao trabalho de prestar atenção no conteúdo de suas falas. Isso é normal aos que com um pouquinho mais de conhecimento se julgam o tal e nem olham os que estão ao nosso redor, quanto mais ouvir o que dizem. É bom nós analisarmos tudo que nos chega, para não estarmos descartando aquilo que é mais importante, embora revestido de simplicidade. Como Jesus é maravilhoso, não é, Socorro, Meire? Eu lembrei aqui de uma passagem muito interessante quando o Socorro estava falando de algumas formas que Jesus comparava, e lembrei de um momento especial, assim, onde meu chefe estava chamando a atenção de um colega, e esse meu colega falava assim: mas eu não estou aqui para engolir sapo.
papo. Aí o meu chefe falou assim, mas tem hora que a gente engole até crocodilo. E vamos embora, porque a vida é assim, né? Então, nós também usamos essas formas, inclusive no nosso dia a dia, sem ter que falar especificamente aquilo, né, a que se refere. E vamos dar continuidade aqui, porque esse evangelho é maravilhoso. O âmago do seu pensamento se revela nesta proposição: e sereis ditosos por não terem eles meios de vô-lo retribuir. Quer dizer que não se deve fazer o bem tendo em vista uma retribuição, mas tão só pelo prazer de o praticar. Usando de uma comparação vibrante, disse: convidai para os vossos festins os pobres, pois sabeis que eles nada vos podem retribuir. Irandir, por que convidar os menos afortunados? Convidar os menos afortunados é aqueles que não poderão nos retribuir. A gente pode pensar também assim, convidar os menos afortunados é uma forma de ir domando o nosso, porque normalmente fazemos algo visando um benefício que nos pode advir. Isso é muito humano e precisa ser trabalhado. Jesus mostra que, convidando quem não tem como nos retribuir, agimos despretensiosamente, ou seja, não esperamos nada em troca. Este é o princípio da caridade: dar com uma mão sem que a outra saiba. Irandir, deixa eu completar essa reflexão, é importante isso. Ainda gostamos de fazer festas para aqueles que possuem riqueza e poder. Já paramos para pensar sobre isso? Poder, posição social. Vamos convidar fulano, ele tem tantas referências, tem uma rede de contatos interessantes. A gente ainda tem essa questão que nos soa mais alto. Jesus, conhecendo nossos corações, nos ensina que devemos convidar também aquele que nada tem, aqueles que não têm como nos beneficiar ou dar algo em troca. Porque a gente não pode ficar o tempo todo pensando nisso. Vou convidar alguém porque ele vai, de alguma forma, falar sobre mim para outro grupo e por aí vai. É belo esse ensinamento. Viva ao lado de todos. Saiba dar e receber sem ostentação. É verdade, Socorro. Até porque, né, gente, o mais importante são a presença das pessoas na nossa vida, o ensinamento que elas nos trazem já são um presente, né? Não tem presente maior do que isso. Então, não importa a classe social da pessoa, a presença dela, a companhia dela, o amor dela são mais importantes, não é mesmo? E vamos voltar aqui. Por festins, deveis entender não os repastos propriamente ditos, mas a participação na abundância de que desfrutais. Então, Ondina, além do significado simbólico, eu acho que a instrução de Jesus pode ser aplicada literalmente em nossas vidas de várias maneiras, levando em consideração a máxima de que sem a caridade não há salvação. Então, Meire, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostariam que nos fizessem. Doemos amor, mas doemos também aos nossos irmãos necessitados o alimento, as roupas, brinquedos e tudo mais que nos é permitido. E se não tivermos nada sobrando, vamos ao menos repartir o pouco que temos com aquele que nada tem. Visitemos as crianças, os doentes, os idosos, levando-lhes nosso amor e alegria. Podemos ainda orar em silêncio. Quem não precisa de uma prece? Todos podemos contribuir com alguma coisa. Então, Meire, Denise, não temos desculpa, né? A gente tem amor, se não temos os bens materiais, temos amor, né? Temos uma palavra amiga sempre, né? Essa abundância que Jesus nos diz não é apenas bens materiais que possuamos, mas sim o emprego da nossa inteligência, das nossas forças, do nosso conhecimento, do nosso amor ao próximo. Claro que devemos doar o material que pudermos aos nossos irmãos. Temos muito a oferecer a todos os nossos irmãos de caminhada, mostrar que o banquete está pronto e ele pode participar, porque Deus convidou a todos nós
Então, Nádia, mesmo que tenhamos pouco a doar, né, gente? O pouco que temos ajuda quem não tem nada. Eu me lembro que quando a gente pode levar um alimento, uma roupa, podemos levar palavras, carinho e amor junto. Os dois unidos ali matam uma fome, alegra e aquece um coração. E vamos voltar aqui à leitura. Todavia, aquela advertência também pode ser aplicada em sentido mais literal. Quantos não convidam para suas mesas apenas os que podem, como eles dizem, fazer-lhes honra ou, a seu turno, convidá-lo? Outro, ao contrário, encontram satisfação em receber os parentes e amigos menos felizes. Ora, quem não os conta entre os seus? Dessa forma, grande serviço às vezes se lhe presta sem que o pareça. Denise, nos conte um pouco mais. Bem, Ondina, então fica essa mensagem. Aqueles que recrutam os cegos e estropiados e fazem por benevolência e sem ostentação, sabem dissimular o benefício por meio da sincera cordialidade. Então, Denise, eu fiquei aqui pensando, qual seria a festa que podemos fazer em benefício dos pobres e estropiados hoje? Pensando hoje no dia a dia, na sociedade que nós temos. Não será convidá-los para o conhecimento do Evangelho, que com sua aplicação cria um clima de entendimento e resignação sobre as dificuldades que estamos passando? Será que, por exemplo, esse Evangelho, nesse momento que é levado a tantos lares, através das mídias, através das plataformas, será que isso também não faz parte de convidar a todos para participar dessa festa? Essa é a festa que Jesus nos convida a buscar. Nossos irmãos mais necessitados do que nós mesmos nesse momento. Então, quanto mais a gente passar esse conhecimento, quanto mais a gente partilhar aquilo que a gente sabe, mais a gente está convidando outros para essa festa. Não adianta ir buscar aquele que é orgulhoso, aquele que diz, tudo bem, eu estou sofrendo, mas eu entendo e aguento sozinho. Tudo está sob controle, quando sabemos que não está. Ou aquele que diz, eu não acredito, eu nasci para sofrer, não vou mudar nunca. É isso que tenho a fazer, tá bom assim mesmo. Mas vamos encontrar muitos que de boa vontade entenderão e vão percorrer essa estrada com muita alegria e paz, e no final terão um prêmio merecido. Ele tem nos dotado de conhecimento para que sejamos aqueles discípulos que saem pelas estradas em busca daqueles que necessitam. Só que tem um detalhe, hoje não é só pelas estradas, do ponto de vista literal, mas vamos pensar também diante dessa diversidade que é o mundo virtual. É verdade. Às vezes, só da gente fazer a divulgação do Evangelho a todos que a gente possa, né, enviar, já é a prática máxima do bem. Você está, às vezes, naquele dia triste, né? Recebe o Evangelho, te coloca para cima, te auxilia muito naquele dia. Pode não ser o seu irmão, mas a pessoa para quem ele enviou. E por isso que nós temos que realmente disseminar o Evangelho de Jesus. Então, vamos finalizando aqui. Aqueles, sem irem recrutar os cegos e os estropiados, praticam a máxima de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação e sem dissimular o benefício, por meio de uma sincera cordialidade. Então, meus irmãos, a benevolência não é um favor que fazemos ao nosso irmão necessitado, é um favor que fazemos a nós mesmos. Coloquem-se no lugar do outro e imaginem-se como seria se fosse você o necessitado. Gostaria que um parente ou irmão o convidasse à sua casa para mostrar aos outros o que está fazendo por ele? Com certeza não, não é mesmo? Façamos a nossa parte e sem alardes. Irandi, é com você agora, meu irmão. Bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao final da explanação do nosso Evangelho. E foram grandes reflexões, e esperamos que todos nós possamos refletir juntos
e possamos fazer, então, ao próximo tudo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Esse evangelho não é simplesmente para que nós possamos ouvir e achar bonito. Este evangelho é, acima de tudo, para que nós saibamos colocar em prática, após refletir, os ensinamentos de Jesus. Então, nesse momento, convidamos a nossa irmã Nádia, que vai fazer para todos nós a prece final do nosso evangelho. Nádia. Pedimos à equipe espiritual para que possa fluidificar as nossas águas. Vamos fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos até Jesus. Que possamos compreender que somos todos irmãos e que a compreensão e o amor devem fazer parte dos nossos dias. Que o Evangelho de Jesus seja sempre o roteiro para as nossas vidas e que Jesus seja a nossa companhia, dando-nos sempre bom ânimo e alegria de viver. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Nádia. E vamos, então, nesse momento, meus queridos irmãos, nos despedindo, agradecendo a todos os nossos participantes, colegas que estão conosco aqui nesse Evangelho, a todos vocês que estão aí nos seus lares, que eles possam estar inundados de luz e de amor. Nós vamos convidá-los para que estejam conosco na próxima semana, hein? Lembrando também que esse programa ele vai ficar gravado no canal do Lar Ismael, tanto no YouTube, no Instagram, no Spotify e no Amazon Music. E você pode também, então, estando ele gravado, você pode assisti-lo quando desejar. E também pode enviar, pode e deve enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus nos abençoe, abençoe a todos. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas.